Oi, como é que é? Passou um mês, estou viva? E vocês? Bem, malta, para começar, faço já o disclaimer que não sei bem se isto está a gravar como deve ser, porque efetivamente eu não vejo as ondas de som. Eu gravo, eu reproduzo, eu ouço, mas eu não estou a ver se está a gravar. Portanto, vamos esperar que eu não esteja aqui a perder meia hora do meu domingo para nada, a falar para o além. E depois no fim isto não vai dar. Se devia estar a gravar em paralelo no outro setup, pá, devia, mas entretanto só me lembro disso agora e já não me apetece começar de novo. Portanto, olha, é ver no que vai dar. Hoje estou aqui num novo local de gravação. Creio que os ouvintes deverão ter visto que voltei à carpintaria para fazer uma simples mesa para o piano, que está junto a uma das janelas cá em casa. E hoje tenho estado todo o dia a trabalhar nesta mesma mesa, usando-a como secretária, porque lá está, se viram a fotografia, repararam que tem tipo uma espécie de prateleirinha em baixo para guardar o piano, para esta mesa poder ser utilizada com outras finalidades, que foi o que sucedeu hoje. Devo dizer que há um bom spot, não que a vista da janela seja muito bonita, porque na verdade é para os caixotes do lixo, mas pronto, porque tenho mais claridade e pronto, e não é, lá está, não é um sítio interior como o quarto que se torna um pouco deprimente, no qual se torna um pouco deprimente passar uma tarde inteira a trabalhar, especialmente a um domingo, que foi o que aconteceu hoje, porque tive de preparar as duas últimas aulas que vou dar este semestre, que são uma delas amanhã e outra na próxima segunda, e comecei a corrigir os testes que fui vigiar, mas entretanto desisti. Porque a malta passa a explicar que fui vigiar o primeiro teste da minha vida na quinta-feira passada e cheguei lá, o professor disse para tardar um bocadinho antes da hora para explicar-nos, para me explicar a mim e ao outro estudante tipo, o procedimento e isso. E então tivemos a ajudá-lo a distribuir os enunciados numa sala assim maiorzinha, onde couberam todos os alunos, exceto os alunos especiais, que não percebi muito bem como é que isso é decidido, mas basicamente há um grupo de alunos que pode escolher ir para outra sala onde tem mais tempo, tem um terço do tempo que os outros têm extra. E eu fui vigiar essa sala, então na verdade nós nem sabíamos bem se iam aparecer alunos ou não. Apareceu um, que por acaso é meu aluno, e tipo, tinha passado meia hora do início do teste e basicamente ele pergunta-me quanto tempo falta e diz: ok, não vale a pena, vou-me embora. E eu: como assim vais-te embora? Tipo, passou meia hora do tempo, tu vais para a sala de tempo extra e vais-te embora. E ele arranjou toda uma história a dizer que não sabia que ia ter esta aula, esta cadeira, mas depois quando soube que ia ter, já metade do semestre tinha passado e não sei o quê. O que tipo, para já é mentira, porque ele vai às minhas aulas desde o dia 1. Portanto só se perdeu as teóricas. Mas whatever, foi uma situação um bocado estranha, especialmente porque era a primeira vez que estava a vigiar um teste. Então eu até lhe disse: olha, se não te importares, acho melhor passares lá em baixo para falar mesmo com o professor, ver se há alguma coisa que possa ser feita, tipo um recurso ou assim, porque acho que pelo menos nesta cadeira não é normal eles terem recursos. Pronto, ele lá foi. E nisto o professor disse-me: pronto, olha, estás dispensada, tipo, já estou aqui eu e outra aluna a vigiar esta sala grande, não vale a pena ficares aqui a perder tempo, podes-te ir embora, mas amanhã passa lá no laboratório para corrigir os testes do teu grupo. E eu pensei: ok, tipo, um bocado estranho ele estar-me a fazer ir lá só para corrigir este teste que eu vigiei. Tipo, só vigiei o teste de um rapaz que ainda por cima teve ali menos de meia hora e que só respondeu às de escolha múltipla, estava quase tudo mal. Pronto. E então, assim foi. Fui lá no dia a seguir ao gabinete dele, quando ele me dá 18 testes para corrigir. Porque é, na verdade, todos os testes dos meus alunos. E eu estou a dar estas aulas em inglês, como é lógico, não é? Não tenho capacidade para ajudar em francês. Portanto, estou a dar em inglês, mas todos os alunos são franceses. Simplesmente eles querem estar num grupo para ter aulas em inglês porque querem ir de Erasmus, então é para se irem habituando.
Só que eles fizeram todos o teste em francês. Então, eu comecei a fazer a correção de uma aluna e, tipo, ela até tinha quase tudo bem. Só que depois havia uma outra pergunta que eu não estava a perceber o que é que ela fez, porque estava em francês e eu assim, ok, desisto. E pronto, esta longa história, só para dizer que ia ainda trabalhar mais hoje, mas desisti. E neste momento são 8 da noite, estou a gravar o podcast, assim meio numa corridinha, porque o jantar já está feito. É bacalhau com natas. Portanto, vai ser bem caseirinho. Mas pronto, já queria gravar hoje, já há 1 ou 2 semanas que ando a querer gravar e na verdade eu quero sempre gravar, ou seja, o procedimento estar aqui a falar sozinha é um bocado, imaginem, não estou a fazer nada de produtivo, estão a ver, sei lá, estou a falar para o boneco, digamos assim. Eu sei que depois vai haver pessoas que vão ouvir e comentam e não sei o quê, mas o ato, enquanto eu estou a gravar, na prática eu estou a falar para o boneco, pronto. E então, honestamente, tipo no início de abril foi uma fase muito complicada do doutoramento para mim, então não reuni vontade de todo para estar aqui a falar. E depois, quando comecei a ter vontade, continuava a ter montes de coisas para fazer, então era tipo, prefiro estar a descansar meia hora do que ir meia hora gravar o podcast. E pronto, e foi por isso que se passou um mês, assim, muito superficialmente, foi por isso que se passou um mês e não gravei. Entretanto também fui a Portugal. E pronto, mas hoje queria mesmo, tipo, gravar, apesar de já estar um bocado no limite da minha hora para estar ao computador. Mas pronto. E para aqueles de vocês que ouviram o último episódio, eu gravei no dia 1 de Abril. Portanto, já há mais de um mês, na verdade. E tipo, eu acho que ficou bastante nítido que tudo que eu disse foi mentira. Imagina, partes das histórias eram verdade, mas aqueles plots mais bizarros era tudo mentira. Então, mas o que foi engraçado foi que, tipo, pronto, eu gravei aquilo, né? Planeei mais ou menos as histórias que ia contar antes de gravar. E depois fiquei do género. Bom, aquilo estava gradualmente a ficar mais absurdo de história para história, então tinha curiosidade de saber em que ponto é que as pessoas notavam que o que eu estava a dizer era mentira, não é? Só que ao mesmo tempo não podia perguntar isso porque senão aqueles que não tinham ouvido e depois fossem ouvir já iam com essa ideia que havia mentiras ali. Pronto, enfim, então aquilo passou. Meio que me esqueci que tinha gravado esse episódio publicado e não sei o quê. E passado tipo 4 ou 5 dias a minha mãe liga-me e diz assim, olha lá, é verdade, nem temos falado, mas a tua viagem a Bruxelas foi mesmo louca. Porque aquelas aventuras que tu contaste no podcast, tu não me disseste nada daquilo. A gente mal tem falado, mas... pronto, não sabia que tinha sido assim tão mau. Eu, mãe, tu ouviste o podcast tipo até ao fim. É que no fim eu dizia que era o dia das mentiras. Então pronto, claro que Dona Paula foi ali a ouvinte que perdeu a atenção no final do episódio e ficou a achar que tudo aquilo era verdade. Eu quero saber agora, malta, que já passou um mês, aqueles de vocês que ouviram, qual é que foi o momento em que perceberam que era mentira. E bem, agora espero não ter pessoas a dizerem assim, olha, o momento foi neste mesmo episódio do podcast. Enfim, mas achei muito engraçado. E pronto, é assim, desde esse episódio muita coisa aconteceu, apesar de ter trabalhado imenso. Acho que este foi o abril foi o mês que mais trabalhei desde o início do doutoramento. Pronto, aconteceu algumas coisas fora do laboratório que eu fui apontando no meu Google Keep, como é hábito, só que agora, imaginem, está aqui coisas à toa que eu não me lembro exatamente a que é que se referiam. Mas, por exemplo, no início do mês fui ao oftalmologista, finalmente, porque já estava-me a sentir com muitas dores de cabeça, não tinha a certeza do quê. Então pensei, olha, vou ver dos óculos. E depois cheguei lá e ia zero preparada, imaginei. As primeiras vezes que ia ao médico cá, preparava sempre o que é que haveria de dizer e assim. Mas agora, como já percebo mais da língua... ignoro isso um bocado, vou e é o que for, né? O que eles perguntarem eu hei de saber, ou pesquiso na hora, pronto, vou um bocado mais na descontra. Então chego lá, uma sexta-feira às 8 da manhã, pronto, resolvi ali tudo, dei os documentos, chamam-me para a sala e é no momento em que eu estou na cadeira que me apercebo que vou ter que dizer o alfabeto em francês. E eu devia ter estudado. Porque, tipo, a maioria do alfabeto é igual, mas depois há certas letras que são diferentes. E depois, como eu falo sempre em inglês, ainda tem mais essa cena para me bugar o cérebro. Então, tipo, quando chegou, por exemplo, o Z, eu dizia Z, depois comecei a dizer... depois é que comecei a perceber que é Z, ou seja, tipo, ao início o rapaz, o senhor, devia achar que eu era cega porque estava, tipo, a dizer as letras mal, mas não, era só mesmo porque sou burrinha e não sei o alfabeto francês de cor.
E isto foi tipo o senhor, ele não era bem um médico, era acho que talvez um técnico, não sei bem o nome, mas pronto, ele, o optometrista, acho que é assim, teve a fazer esse teste das letras e depois mandou-me mesmo para a sala da médica. E a outra razão para eu ter ido ao oftalmologista foi que desde que vim para cá, que choro todos os dias. Tipo, saio do laboratório, enfrento o sol e começo a chorar, tipo, de... Não é de depressão, podia ser, mas não. É de... Pá, não sei do que é, mas tipo, começa-me a irritar bué a vista e depois tenho sempre que limpar com um lenço de papel ou isso. E às vezes acontecia a meio do dia, no laboratório. A maioria das vezes, se não acontecesse durante o dia, era quando saía e tipo, com mais claridade ou isso. Então eu pensava, se calhar algum produto de laboratório. Só que depois começou a acontecer tipo aos fins de semana e até mesmo quando ia a Portugal. E então fiquei sem saber bem o que é que poderia fazer, não é? Pronto, então essa foi outra razão para ter ido lá. E a médica teve então a observar lá com microscópio, pá, uma lupa, né? E ela depois disse assim, vou-te pôr aqui estas gotas com corante para, tipo, conseguir ver melhor. Bem, que dor. Odeio que me ponham coisas nos olhos. E então, assim que ela pôs o corante e olhou, ela disse assim, pois, já estou a ver o que é, tens os olhos super desidratados. E então receitou-me umas gotas e eu, criança, tive que aprender a pôr gotas nos olhos e agora já lá vai um mês que ando a pôr aquilo, ainda não acabei a caixinha, está quase. Mas pronto, basicamente era desidratação do olhito. Só que o que foi engraçado foi que, quando saí de lá, nessa semana andava um bocado constipada. Pronto, então, tipo, comecei-me a suar e não sei o quê. E quando olho para o lenço, estava, tipo, completamente amarelo fluorescente. E eu, what the fuck? Porque o meu ranho está amarelo fluorescente? E então, depois lembrei-me que o corante que ela me pôs nos olhos era laranja, tipo, mesmo bem laranja forte, quando ela mostrou a ampola. E eu fiquei de género, ok, não fazia ideia que havia um canal que ligava os olhos ao nariz. E malta, até sábado ao fim do dia ainda saía ranho amarelo fluorescente. E eu assoei-me bué da vez porque estava constipada. E eu sei que isto é bué da nojento, lamentar-vos a pôr esta imagem. Mas olha, se eram assim burrinhos como eu e não sabiam que havia um canal olhinho da cara, nariz, ficam a saber. Será que também existe um canal olhinho do cu, nariz? Espero que não, imagina eu quero espirrar, merda. Posto isto, o que é que sucedeu mais? Entretanto vai haver um torneio lá no instituto de desportos, tipo ténis, futebol, sei lá, molki, acho eu, que é tipo um jogo francês de pontaria de coisas, setas e petanque. Petanque acho que o mais semelhante será a malha, se bem que eu não sei muito bem como é que é a malha. Acho que a malha é com discos e petanque é tipo com não é dardos, é o peso, tipo aquelas bolinhas pesadas, estão a ver? Então manda-se o colchonete, que é uma bola mais pequena, colorida, de plástico, acho eu, e depois o objetivo é ver quem é que mete as bolas de metal mais próximas dessa pequenina. É jogado em pares, equipas tipo pares, e pronto, e cada membro tem 3 bolas para mandar. Pronto, então basicamente isto são as regras, aquilo também não tem muito mais regras, é um jogo simples. E lá no laboratório vieram perguntar se eu queria participar em alguma destas competições. E eu disse, não, porque tenho zero jeito para desporto e não quero ser responsável pela derrota. Porque aquilo é um torneio dentro do instituto, ou seja, os vários polos vão jogar uns contra os outros. E o meu polo, que é o de Química, CBSC, Química e Biologia e Supramolecular. Química... nem esqueci o nome do meu polo, peço desculpa. É Química Supramolecular e Biologia. Pronto, esse polo ganha sempre. Então, eu como sou bem da naba, não queria ir lá representar como a nabice do polo e ainda, tipo, fazer com que nós pertencemos, estão a ver? Então eu disse que não queria. Só que isso da petanque, como é 2-2, chegou a um ponto que eles tinham 7 pessoas e precisava das duas uma, ou um deles desistia de participar, ou então tinham que arranjar alguém. E pronto, só me arranjaram a mim, não é? E então estou a fazer equipa com um dos meus colegas que ganha sempre. Imaginem, se fomos ao bowling ele ganha, com bem diferença, se fomos ao minigolf ele ganha, ganha tudo, sempre. Pronto, e então faço equipa com ele. Então a minha questão agora é, será que ele é assim tão bom que vai compensar a minha nabice? Ou eu sou mesmo tão má que vamos perder? Pá, vamos ver. Na verdade, nós tivemos o primeiro treino na semana passada e gostei bem daquilo. Não considero que tenha jeito no sentido em que eu tiro a bola e onde eu acho que a bola vai cair versus onde a bola cai não corresponde. No entanto,
mandei algumas boladas tipo assertivas, não é? Até tivemos perdemos, mas até fiz umas jogadas boas. Portanto, estou assim meio na dúvida em que é que vai resultar. O objetivo é ainda ele me treinar mais algumas vezes e durante o mês de maio, junho, vamos ter depois, acho que é 3 jogos com pessoas de outros polos e a pontuação depois é somada com todos os outros pares de colegas nossos que estão a jogar tipo, pelo nosso polo do instituto. Por isso vamos ver, malta. Vamos ver se vou ser aí campeã nacional de petanque. Pronto, isso é assim o mais interessante que sucedeu. Depois, em relação a outros hobbies, a natação desisti um pouco, devo confessar. Porque, epá, eu saio do laboratório, chego a casa, sento-me no sofá e é tipo, eu apetece-me ir para a piscina a apanhar frio. Não. E então não tenho ido, mas devia melhorar isso. E em relação ao piano, estou um bocado frustrada porque comecei, tipo, acho que estou a pôr a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer. Tipo, comecei a aprender música, já estou a gosto de pé, só que mais difíceis do que, tipo, difíceis para uma principiante e depois, ainda por cima, já quero tocar ao mesmo tempo com a mão esquerda e a mão direita, o que depois fico bem frustrada porque não sou capaz de coordenar as duas coisas. Então acho que tenho que dar uns quantos passinhos atrás para aprender as coisas mais gradualmente. Mas acho que tenho este feito no geral, na vida, que é sempre fazer mais do que... Planei sempre fazer mais do que dá, do que é possível, não é? Mas pronto, tanto a natação como o piano, acho que talvez não sejam hobbies que consiga manter com muita frequência, mas ao menos são duas atividades que descobri que gosto e me fazem bem. E pronto, mesmo que não faça todas as semanas, olha, de vez em quando me lembro, é fixe saber que consigo fazer isso. E pronto. E esta semana, ontem, mais precisamente, fui à FNAC enquanto tinha a roupa na lavandaria, porque malta, isto agora, a rubrica do adulto, descobri uma nova lavandaria, que é mesmo nova, tipo, as máquinas, imaginem, não sei se a lavandaria abriu este mês, mas as máquinas são super recentes, especialmente a comparar com onde eu ia. Pá, que as máquinas estavam já, via-se que tinham imensa utilização, entretanto eles aumentaram os preços, a roupa muitas vezes nem sequer cheirava a detergente porque lá está, aquilo tem tanta utilização que epá, já estava nojento. Pronto, e então fui, já agora eu não sei se alguma vez mencionei aqui, mas eu não tenho máquina de roupa em casa, por isso tenho que ir a uma lavandaria. Pronto, e então, um dia a passear casualmente ali ao pé de uma praça, bastante mais longe do que, tipo, aí o dobro da distância do que a primeira lavandaria onde costumava ir, descobri outra. E foi do tipo, pá, esta merda é bem longe. Só que entrei, vi que o preço era mais barato, ou seja, o preço é o mesmo do que na outra, só que a máquina dá para mais roupa, portanto sai mais barato. As máquinas completamente novas, da mesma marca das outras, só que uma versão ou duas à frente, tipo, completamente novas. O espaço super limpo e fica numa rua movimentada, mas em termos turísticos, não de parar ali o metro ao lado e não sei o quê. Então acaba por ter muito menos gente a ir lavar a roupa. Há sempre montes de máquinas disponíveis. Tipo, tem um cheiro neutro ou a detergente, nunca há umidade como chegou a acontecer noutra, pronto. E então comecei a ir lá. Os programas de roupa também são melhores, tipo, de temperatura e assim. E então, e a roupa sai tipo bem centrifugada, porque na outra lavandaria chegou a acontecer chegar a casa com a roupa completamente encharcada, pronto. Pronto, e basicamente comecei lá, só que o único problema vai, para além da distância, o problema que esta lavandaria tem é que, como é que é dizer, o programa demora mais tempo. Tipo, é 40 minutos em vez de 24, o que só por si já diz que a roupa sai melhor lavada. Só que a cena é que nunca demora só os 40 minutos. Imaginem, tenho que lá estar após os 40 minutos para o caso da máquina acabar, para não me tirarem a roupa e para não estar a ocupar a máquina, pode fazer falta a alguém. Só que todas as vezes que lá fui, chego e nunca acabo aos 40 minutos, tenho que estar à espera 10 minutos. Pronto, é o que é. Ontem tive que ir então à lavandaria e durante esses 40 minutos é do tipo, se vier para casa, chego a casa, entre vir e voltar e não sei o quê, tenho 20 minutos em casa, vou fazer o quê? Pá, podia aspirar e podia não sei o quê, mas imaginem, costumo aproveitar o tempo para andar a pé e fazer qualquer coisa. E então ontem fui à FNAC fazer tempo. E acabei por me lembrar que uma atividade que gosto é fazer puzzles. E pronto, e cheguei a comprar já e a fazer alguns cá. Só que depois chateia-me porque o puzzle anda aqui toda a semana a reboques. Tipo, até o fazer andar a reboques. E também são um bocadinho caros na FNAC. Depois fui ver os Legos, mais caros ainda, apesar de ser uma coisa que adoro. Até que me lembrei de pintar.
porque também é uma cena que, pá, às vezes fazia em Portugal, mais quando ia de férias isso, mas pronto, até há uma atividade que dá para fazer no metro e assim, porque também me tenho aborrecido todos os dias que tenho ido para o trabalho ultimamente, a menos que tenha um vídeo para ver no telemóvel ou isso, tipo, não tenho nada para fazer, podia costurar isso, mas não tenho tido muita vontade de planear assim nada de bordados. Pronto, então eu acho que isso por acaso já tinha comentado aqui, que ando sem ideias de como tornar esse tempo de transportes um bocado mais produtivo. E não digo produtivo, tipo, não tenho que estar sempre a fazer alguma coisa produtiva no sentido de ter um produto, né? Mas, a bem dizer, perco 40 minutos do meu dia tipo, no metro, a maioria das vezes estou sentada, podia, tipo, ir a ler ou ir a fazer qualquer coisa. Só que, pá, não tenho tido assim muita vontade, tipo, muita cabeça para ir com atenção a ler, nem a costurar e não sei o quê. E ontem lembrei-me de livros de pintar, então comprei um assim pequenino. Por acaso o tema até é fixe, é do Japão, por isso os desenhos são mesmo giros. Comprei uns lápis de cor, tipo, mesmo básicos, foi pá, o hobby mais barato da minha vida, gastei 8€, trouxe isso. E então, cheguei à lavandaria, a roupa não tinha acabado, tive logo ali aqueles 10 minutos a pintar, pá, adorei. Depois em casa ainda estive a ouvir um podcast enquanto pintava, olha, gostei muito da atividade. Portanto, para quem esteja a precisar assim de um hobby que, só por dizer que estão a fazer alguma coisa, porque imaginem, eu com os podcasts é assim, se estiver no laboratório, ouço bem podcasts, se for um dia que não esteja ali muita gente à volta. Se tiver muita gente à volta, de vez em quando falam para vocês, temos de estar sempre a pôr na pausa e não sei o quê, então aborrece-me. Mas se for um dia que eu esteja ali mais sozinha e que o telemóvel decida apanhar a rede, ouço bem podcasts. Porque pronto, estou a trabalhar, estou a fazer outras coisas e aquilo está ali a dar, é como se fosse música. Se for em casa, aborrece-me tipo estar 1 ou 2 horas a ouvir, neste caso um podcast, porque é tipo, estou só a ouvir uma coisa, vou perder a atenção, estou aqui sem fazer nada. Pronto, mas assim ontem, ao ouvir o podcast e a pintar ao mesmo tempo, acaba por ser uma maneira, tenho as mãos entretecidas com qualquer coisa, que não tenho que dar muita atenção e depois estou a ver um vídeo ou assim. Então, olha, recomendo esse hobby. Para além de que é super relaxante. E tipo, para quem tem OCD, isto até parece mal, porque depois quem tem mesmo, isto é ofensivo, mas para quem gosta de ver as coisinhas arrumadas e no sítio, pá, pintar é uma atividade satisfying, tipo, dá gosto ver aquilo, tipo, a cor bonita e não sai da linha e não sei o quê. Pronto, então, olha, gostei. A minha busca por hobby está a ser uma coisa um bocadinho penosa, mas ok, está a resultar. Pouco a pouco, vamos lá. E pá, sem me querer alongar muito mais, porque quero ir comer. Ai não, tenho outra coisa para falar, me esqueci. Pá, e a malta, peço desculpa, isto está bem desorganizado. Então, vou só contar uma mini história e depois vou falar de uma coisa que me tenho esquecido. Que me tenho esquecido, não, que era para falar nos 4 podcasts que falhei no último mês. Então, a pequena história foi que ontem fui ao Auchan, às compras, e estava a subir a rampa rolante, não é? E começo a ouvir alguém falar português, pá, tipo, 1 ou 2 palavras, eu assim, será que é português? E depois, sabem, tenho que ouvir a pessoa falar mais para confirmarem a língua que ela estava a falar. E depois chego lá acima, parece que já ouvi a senhora a falar francês outra vez e o filho pequeno responde-lhe em francês e eu assim, bem, se calhar ouvi mal, tipo, caguei. Mas na dúvida nem sequer vou abrir a boca para falar, porque senão me vem aquela coisa constrangedora do Tuga de como é que está? Olha, fala português. Pronto, epá, e é só estranho. Isso é muito giro ao início, mas eu já vivo cá há um tempo e não sei, não me sinto confortável no meio do supermercado fazer amigos, estão a ver? Pronto, e então nem sequer abri a boca. E então passam literalmente 10 segundos e a senhora vira-se para o filho, ou seja, eles estavam tipo a comunicar em francês, né? Mas passado 10 segundos a senhora vira-se para ele e diz assim, mas tu não vês que o pão está todo amassado? Malta, tive ali a confirmação flagrante que o meu primeiro instinto estava certo. Eles eram portugueses. Só que é uma dinâmica de família um pouco bizarra, eu achei. Que é do tipo, se tiver que falar à bruta ou dizer uma expressão muito característica, vão ao português. Mas de resto é francês. Pronto, foi engraçado só ver. Realmente, como é que se diz pão amassado em francês? Pain amassé? Pá, não sou a mesma. Além disso, em francês nem sequer tem o epá, que é uma coisa completamente necessária no discurso de qualquer um. Aliás, é por isso que eu ainda não aprendi a falar francês. Se não fosse isso, já sabia falar francês há muito tempo. E é isso. Antes de me ir embora, queria apresentar aqui uma coisa que vai acontecer em breve. Está em preparação. Que é, vou fazer um cruzeiro no mar Mediterrâneo. Very, very soon.
Por acaso não me lembro se já tinha referido aqui ou não, porque isto já comprei há bastante tempo a viagem. Por isso até é possível que já tenha mencionado. Mas basicamente o que vai acontecer é que mais o meu BFF desenhamos um jogo para fazer, em que basicamente temos vários desafios para fazer no barco ou nas cidades onde o barco para. E depois estes desafios dão-nos pontos e dependendo do número de pontos que temos, podemos ou não comprar comboio para ir visitar cidades tipo fora da costa. Por exemplo, aquilo vai parar em Civitavecchia, não sei como é que se diz, em Itália. E se tivermos pontos suficientes, podemos então comprar o comboio para ir a Roma. E vocês perguntam, mas porquê? Vocês não vão de férias? Não sabem se está só tipo, sem fazer nada? A resposta é não. Pronto, a resposta é não. E a segunda resposta é que o ano passado fizemos uma coisa do género na Nacional 2 e a viagem tornou-se bem fixe. Imaginem, no primeiro dia, super estressante, porque era dar atenção ao jogo, visitar as coisas, conduzir, comer, dormir, montar tenda, porque decidimos fazer campismo e foi tudo ali ao mesmo tempo. E o primeiro dia foi muito estressante, não vou mentir. Mas a partir daí, e depois em retrospectiva, gostámos bastante de ter feito isso porque não é decorámos, mas tipo, meio que memorizámos coisas das cidades melhores, tipo qual é a terra do viriato, que doces típicos é que se comem onde, e tipo visualmente conseguimos ter uma memória fotográfica muito melhor de cada cidade e tipo até ver o que é que gostámos mais numa e noutra, que acho que de outra forma, tipo sem o jogo, se fosse só visitar e carimbar o passaporte, se calhar não ficávamos tão ligados, digamos assim, aos sítios que visitámos. E para além de que muitos dos desafios são bastante divertidos, pronto. E pronto, e então decidimos fazer uma coisa do género agora para o cruzeiro, só que como devem calcular, nós temos que apanhar o barco sim ou sim, não vamos ficar perdidos no meio de Itália ou de Espanha, não é? Portanto a nossa condição foi ok, tipo, dependendo dos pontos, visitamos ou não Roma, Milão, Florença, Pisa, tipo outras cidades que não estejam na costa dos países. Então estou muito entusiasmada, o design do jogo ficou super giro. Tive a imprimir as cartas na semana passada, quando estive em Portugal, porque plastifiquei e a minha mãe tem plastificadora. Eu não vou comprar uma plastificadora em França porque a minha casa não tem espaço para essas coisas todas e eu não quero gastar dinheiro. Pronto, e então estive a tratar disso a semana passada, também consegui arranjar uma caixinha mesmo à medida, só me falta imprimir tipo o autocolante. Então o jogo já está pronto e estou muito desejosa de jogar. E agora vai ser giro porque, imagina, se partilhar alguma coisa do jogo, tipo, só a malta que ouviu isto é que vai perceber. Vai ser mesmo fixe. Os outros ficaram um bocado a apanhar moscas, mas pronto, estou muito entusiasmada com isso. E tipo, e o que fizemos da outra vez no Nacional 2 foi que gravámos, cada vez que fazíamos um desafio gravámos e o objetivo era fazer... exato, eu falei disso aqui, agora que falei, lembrei que nós gravámos todos os desafios e o objetivo era depois fazer um vídeo com isso, tanto que é um dos meus objetivos de 2024 editar esse vídeo. Objetivo esse continua exatamente igual, instalei o programa de editar vídeos e não sei editar, pronto, está na gavetinha. Mas agora, para o cruzeiro, vamos também gravar tudo, para depois alguém editar um dia, quem sabe. Pronto, é isso. Por isso estou entusiasmadinha com isso, tenho uma fonte de motivação. E pronto, malta, vou tentar ser rotineira na gravação dos podcasts daqui para a frente. Não se esqueçam de me dizer o que é que... em que ponto do episódio anterior é que notaram que o que eu estava a dizer era tudo só merda. E quando, tipo, no caso de eu partilhar alguma coisa do jogo, ainda falta algum tempo, mas no caso de eu partilhar alguma coisa do jogo que vocês tenham ouvido o episódio, também comentem qualquer cena, tipo, dê uma ideia de desafio, por exemplo, mesmo que tipo, já não vai dar para usar agora, mas fica tipo para uma próxima, porque certamente vamos continuar a fazer este tipo de coisas em viagens. E pronto, é isso, malta, deem-me notícias, fiquem bem, boa semana e beijinhos, au revoir!